Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o professor Ivan Berchtold e ele vai falar um pouco para nós da história dele, onde ele se formou e o que ele vem fazendo na área de pesquisa, né? E como isso impacta nossas vidas ou vai impactar no futuro, né, professor? Obrigado. Oi, Alexandre. Bom, primeiramente, obrigado o convite. Queria também te parabenizar pela iniciativa. Eu acho que é extremamente importante a gente poder falar para a sociedade o que a gente faz dentro da academia, dentro da universidade, né? O senso comum acredita que a gente está na universidade simplesmente dá aulas e de fato, essa é a atividade inicial e primordial nossa, né? Da aula para curso de graduação, pós-graduação. Mas as atividades de pesquisa também são extremamente importantes, né? Contribuem para a formação de profissionais qualificados e ainda o desenvolvimento tecnológico do país depende disso, né? Então, assim, parabéns aí pela iniciativa. E assim, bom, inicialmente, para contar, bom, eu sou natural de uma cidadezinha pequena aqui do interior de Santa Catarina, chama Mirim Doce, uma cidadezinha do Alto Vale do Itajaí, que tem em torno de 2.200 habitantes. E lá eu fiz, então, né, o ensino fundamental, o básico e o médio. E, assim, uma situação interessante é que entre o ensino básico, que na época chamava de ginásio, e o segundo grau, que hoje chama de ensino médio, eu parei 2 anos de estudar, porque na época não existia segundo grau naquela escola, e 2 anos em seguida entrou o segundo grau naquela escola, na cidade de Mirim Doce, então eu voltei a estudar, mas, assim, interessante, eu sempre agradeço. O meu irmão é que praticamente me arrastou para... é mais velho do que eu, se chama Fred, e ele estava 5 anos parado de estudar e me arrastou para voltar a estudar junto com ele. E, assim, por causa disso que hoje a gente está aqui conversando. Então, assim, só para dizer que, na verdade, sempre existem pessoas que atuam na nossa vida e contribuem com a nossa formação. Mas aí depois disso, bom, no segundo grau, então, eu sempre gostei de ciências exatas, física, matemática, química, e também tive bons professores que me estimularam a fazer faculdade. Em função disso, eu vim fazer física aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, fiz física aqui durante a graduação. Eu também participei de projetos de iniciação científica e que me estimularam, então, de continuar a fazer mestrado e doutorado. E o mestrado e doutorado eu fiz, então, na Universidade de São Paulo, no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, na cidade de São Paulo. E o meu mestrado ele foi na área de cristais líquidos, que foi a minha iniciação científica também foi nessa área. E assim, só para pessoal que eventualmente não tem muito contato, cristais líquidos eles são conhecidos como um quarto estado da matéria, porque ele é um estado intermediário entre um líquido isotrópico, que não tem ordenamento nenhum, como a água, ou um sólido que tem uma estrutura cristalina bem organizada. Então, o cristal líquido ele pode ser entendido como materiais que apresentam umas características intermediárias que associam o ordenamento molecular com a fluidez de um líquido. Isso justamente permitiu a gama de aplicações que, o monitor do computador que a gente está usando aqui hoje é um monitor de cristal líquido, e esse avanço tecnológico, que jogou no lixo aquelas TVs antigas, gigantescas, de tubo de raios catódicos, para a gente ter um sistema mais compacto, deve ser essa tecnologia. Então, eu estudei esses materiais durante o mestrado e doutorado, métodos de alinhamento desses materiais, que é essencial para a aplicação tecnológica. E depois eu fiz também um pós-doutorado durante um ano lá. E em 2006, então, eu ingressei aqui no Departamento de Física da Universidade Federal, a partir do concurso de professor. E aqui eu continuei trabalhando com esse tipo de material. Então, inicialmente, aqui tem o professor Hugo Galhardo, que é o departamento de Química. Ele já era conhecido por sintetizar esses tipos de materiais. Então, mas com uma propriedade adicional que é a luminescência. Então, agora, além do material
são moléculas que podem ser ordenadas e são fluidas, elas ainda agregam a luminescência. Então, eu passei a estudar esses materiais junto com ele, e a partir dele também eu fiz colaboração com o professor Aloir Merlo, que é aí do Instituto de Química da Federal do Rio Grande do Sul. Bom, aí as colaborações se estenderam, mas o foco da minha pesquisa, então, passou a ser aplicar esses materiais em eletrônica orgânica. Então, bom, o que é eletrônica orgânica? A eletrônica convencional, que todos nós conhecemos como em semicondutores inorgânicos, como o silício. Então, um laser pointer que a gente tem é um semicondutor de silício, o processador do nosso computador ou do celular, ele é feito à base de silício. Esses são os semicondutores inorgânicos. Semicondutores orgânicos, então, são semicondutores à base de moléculas que contêm na sua estrutura carbono e hidrogênio. E mais do que isso, as ligações entre os átomos de carbono, ele tem que seguir uma alternância entre ligações duplas e simples, e isso que dá a propriedade semicondutora do material. Talvez assim, para quem também não é muito claro o que são semicondutores, então, semicondutores são, ou melhor, começando, o que é um isolante? Um isolante é um material que você aplica uma diferença potencial, ele não conduz nenhuma corrente, e por isso que polímeros ou cerâmicas são usadas para encapar fios de eletricidade, e você não ganha choque. Os metais, então, por exemplo, são os condutores, né? Um fio de metal, ele conduz uma corrente. Um semicondutor é um material intermediário que tem uma diferença de energia entre a chamada uma banda de condução e uma banda de valência, e essa diferença de energia ela pode ser suprimida a partir de estímulos ópticos ou elétricos, e aí você gera uma condução no material. Então, o condutor, ele tem uma sobreposição dessas bandas, ele conduz uma corrente facilmente, e um isolante, ele não conduz corrente, e um semicondutor, a partir de um estímulo, você gera isso. Então, bom, aí os semicondutores orgânicos são moléculas que têm essas propriedades. Então, qual que é a vantagem? A vantagem é que esses materiais eles podem ser processados de uma forma muito mais simples do que o silício do chip do computador. Então, você consegue, inclusive, ter dispositivos com uma folha de papel. Imagina se essa folha de papel fosse uma lâmpada e você conseguisse iluminar um ambiente. Então, é uma mudança de conceito, onde você sai de um conceito de uma lâmpada pontual que ilumina um ambiente e um conceito onde você tem agora uma iluminação de grande área, de grande superfície. E isso, de fato, então, esses materiais você pode ter um dispositivo que seja fino, leve e, inclusive, flexível e até mesmo transparente em alguns casos. Então, a gama de aplicação desse tipo de materiais, ela é uma nova geração de materiais que proporcionam inúmeras novas aplicações tecnológicas. Então, tu basicamente usa equipamentos para poder estudar esse tipo de material, né? Então, o foco básico da pesquisa, eu tenho, então, colaborações com vários grupos de química que sintetizam moléculas com essas propriedades, e a pesquisa que a gente desenvolve aqui no grupo de pesquisa é estudar esses materiais e a sua aplicação em um dispositivo optoeletrônico, como um OLED, que é um dispositivo emissor de luz, uma célula fotovoltaica orgânica, que também você inclusive já encontra no mercado células fotovoltaicas que têm a característica de ser finas e flexíveis, como a folha de papel, e os transistores, que são os outros componentes de um circuito eletrônico. Então, assim, aqui no laboratório, a gente tem a cooperação com os químicos, que fornecem moléculas, a gente tem colaborações até com grupos de pesquisa no exterior, a gente estuda essas moléculas e aplica. A gente tem uma infraestrutura laboratorial, então, para efetivamente aplicar elas em dispositivos. E uma terceira perna que eu sempre gosto de falar é que a pesquisa ela se desenvolve muito bem
quando você tem a síntese, né, você tem novos materiais, você tem né, a parte experimental, onde você aplica, investiga esses materiais, mas outra é a parte teórica. Então, ultimamente, a gente estabeleceu colaborações muito boas com a parte de simulação computacional para efetivamente ver as propriedades desses materiais. Então, o que eu gosto de falar é que a simulação computacional, ela chega para, por exemplo, até prever moléculas com uma propriedade desejada. Isso evita de você ter que sintetizar, né, 20, 30 moléculas, para dessas 20, 30 moléculas escolher qual que é a melhor, e computacionalmente você consegue prever isso já. Então, essa parte computacional acho que é essencial, né, nos dias atuais. Muito bom, professor. Não sei se tu teria mais alguma coisa a acrescentar, acho que ficou ótimo. Bom, só acrescentar, assim, eu acho que é importante sempre dizer, né, que o desenvolvimento tecnológico do país, ou melhor, assim, a pesquisa no país, ela se desenvolve dentro dos programas de pós-graduação e dentro das universidades públicas do país, majoritariamente. Então, assim, ultimamente a gente vê portes de recursos das universidades, dos programas de pós-graduação, bolsas, isso tudo é importante, né, a gente saber e divulgar que isso implica no desenvolvimento tecnológico do país, né? O desenvolvimento tecnológico do país ele se desenvolve a partir da pesquisa básica dentro das universidades e outros países desenvolvidos aí eles já perceberam isso há muito tempo e investiram pesado em educação e no desenvolvimento científico. E eu acho que essa é uma mensagem que é importante passar, porque muitas vezes a sociedade, né, muitas vezes por culpa nossa também, né, não enxerga o papel da pesquisa, o papel do desenvolvimento científico dentro das instituições e como isso impacta no dia a dia. Mas o futuro do nosso país, se a gente quer ter uma autonomia e ser referência mundial, isso está associado também em desenvolvimento científico, como a gente pode ver atualmente agora no caso da Covid, né? Os países que no passado investiram em tecnologia estão desenvolvendo vacinas. A gente também tem o know-how de desenvolver vacinas, né? Só olhar a Fiocruz e o Butantan, mas precisava ter um investimento maior para que de fato a gente pudesse ser referência mundial. Eu acho que essa mensagem ficou muito completa, né? Basicamente dizer que os governos que, no caso, tomam conta da gente para um período de tempo ali, eles deveriam se dedicar mais em investir em bolsas, em projetos, em editais, né? O problema é que a gente depende muito de quem está lá no momento, né? Então acho que a gente precisaria mais de uma política de Estado, né? Isso eu acho que deveria ser mais deveria ficar mais claro para as pessoas que isso deveria ser uma questão mais básica, que não dependesse de governo, né? Isso mesmo. Ok, professor. Te agradeço muito. Tá joia, Alexandre. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado.